Boa tarde, vamos conectando aqui na nossa live, nossa terceira live, hoje na qual a gente vai falar de docência. Vamos esperar um pouquinho, enquanto as pessoas estão recebendo a notificação de que nós estamos ao vivo. Nessa sexta-feira, daqui a pouco vai todo mundo sextar, né? Vamos ter um fim de semana mais quentinho aqui em São Paulo, com sol. Bem-vindo, pessoal que está entrando. Obrigado pela presença de vocês, de estarem aqui comigo sexta. Quero dizer que hoje, para quem está comigo, a gente vai ter um bônus. A gente vai ter uma sessão de perguntas. Sabe, aquelas perguntas que vocês gostam de mandar na caixinha para Pro? Eu vou responder aqui ao vivo com vocês, tá? Instantâneo. Tudo que vocês quiserem. Não precisa ser apenas dentro do nosso tema da live. Porque agora a gente está querendo mudar um pouquinho aqui nessa rede social a forma de comunicação. Então vai ser um jeito de fazer vocês ficarem aqui comigo. Isso aí, gente. Vai ser super legal, tá? Eu quero falar um monte de coisa para vocês hoje. A gente vai conversar sobre docência. Eu vou mostrar o ponto de vista do lado de cá. Eu já mostrei o meu ponto de vista como aluno. Agora eu vou mostrar como professora. E aí no final a gente pode conversar, a gente vai trocar um papo aqui bem legal, bastante pergunta de preferência, tá, gente? Não flopa a professora, enche a professora de pergunta e aí eu respondo com vocês, combinado? Até porque vocês que alimentam conteúdo para eu estar conversando aqui com vocês mais. Quanto mais vocês mandarem perguntas, conteúdo, dúvidas, mais live a gente vai ter, mais conteúdo a gente vai gerar e aí a gente consegue fazer essa troca aqui pela rede social, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão presentes aqui comigo. Sexta-feira, eu me sinto honrada de ter vocês aqui comigo na sexta-feira. Daqui a pouco eu acho que já tem mais aluno aqui comigo do que aluno nas aulas remotas. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, tá? Espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom, vamos lá então. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar hoje sobre a docência. E de onde que veio a ideia de eu estar aqui hoje sentada, conversando com vocês sobre esse assunto? Surgiu de caixinhas de pergunta. Por isso que eu falei, né, que essa troca de vocês comigo na rede social é extremamente importante para eu poder gerar mais conteúdo e conteúdo do interesse de vocês realmente. Um conteúdo que esteja agregando para vocês e não tá falando aqui sozinha, que eu não tenho interesse nenhum de ficar falando sozinha. Algumas pessoas, quando eu abri uma caixinha de pergunta, me mandaram assim: professora, por que você quis ser professora? Por que você escolheu a docência como área de atuação? O que você acha legal na docência e o que você não acha? O que são os prós e o que são os contras dentro de ser professora? E aí, quando eu pensei em fazer essa live para conversar um pouquinho com vocês, eu pensei em falar um pouco mais só do que eu sinto e por que eu tive essa escolha, por que eu quis ser docente. Porque isso é pessoal, isso provavelmente vai interessar só para aqueles curiosos mesmo, mas não vai servir para aquela pessoa que quer utilizar essas informações para poder ajudar, né, na formação, na sua escolha de carreira, de habilitação, ou até mesmo entender o que um professor faz. Porque o que vocês veem do professor, né, é a sala de aula. É o professor chegando ali, dando bom dia, né, ou boa tarde, ou boa noite, fazendo uma aula expositiva, que era um modelo que a gente tinha antes aí da pandemia. Tchau, gente, obrigada e indo embora. E muitas vezes vocês não sabem qual foi a trajetória do professor após a graduação para poder estar ali. Ele tem uma caminhada, ele tem um trajeto que ele teve que viver para ele poder estar ali. Então vamos lá, primeiro para atender às dúvidas de por que eu quis ser professora e o que eu acho bom, o que eu acho ruim. Vou contar para vocês a minha motivação. Qual foi a minha motivação para ser professora? Eu hoje, aqui nesse lugar que eu estou, né, que a minha profissão é professora, não é nem biomédica, é ser professora, eu digo para vocês que eu acho, assim, de verdade, que a gente nasce professor. A gente não se torna professor, a gente nasce professor. Por que eu tô falando isso? Eu não consigo imaginar, nas minhas brincadeiras, na minha infância, quando alguém me perguntava qualquer coisa, outra resposta para a pergunta o que você quer ser quando você crescer. Eu sempre respondia professora, desde muito pequena. Eu gostava de brincar de subir em árvore e de dar aula.
Na casa que a gente morava, em Minas, a gente tinha um portão que ele era pintado de verde escuro, parecia uma lousa. E eu ficava escrevendo no portão. Eu tinha prazer de fazer isso. Aí depois eu pulava o portão e fugia de casa e ia pra rua. Mas as brincadeiras que eu tinha, gente, eram essas duas. Né? Essas duas, virou 4. Ou eu brincava de escolinha, ou eu ia brincar de subir em árvore, subir em muro, pular portão. E eu era uma criança um pouco mais fechada, um pouco mais reservada. Eu não era aquela criança de praticar esporte, eu não era aquela criança da bagunça, do fundão. Eu sempre fui uma criança mais quietinha, mais centrada, que gostava de estudar, que tinha prazer disso. Então eu acho que a gente meio que já nasce assim com essa vocação, com essa vontade de ser professor. Minha mãe mesmo conta, né, que quando eu era criança, que eu estava na primeira série, eu aprendi a ler e escrever muito cedo, e aí na primeira série eu terminava as provas, eu ficava entediada em sala de aula, eu levantava e começava a ir ajudar os meus alunos, meus amigos da época a fazer prova. Então eu terminava a prova, eu via que o pessoal não conseguia resolver, eu levantava e começava a passar nas carteiras, tipo, querendo ajudar. E aí a professora, lembra até o nome, professora Silvânia, professor sempre marca a nossa vida, chamou minha mãe na escola e falou assim, olha, a Poliana, ela não tem problema de comportamento, ela não atrapalha a aula, ela é super dedicada, ela vai super bem nas provas, ela tem bom aprendizado, mas ela, na hora da prova, levanta e quer ajudar todo mundo. Você precisa conversar com ela que ela não pode fazer isso. Então, é o que eu falo, eu acho que assim, a gente nasce professor. E outra coisa que fez eu me tornar professora, e aí agora, né, já tirando esse meu lado CDF, que realmente eu sempre fui CDF, é o fato de que eu não sei fazer outra coisa. Eu sei ensinar. Eu não sei tocar instrumento. Eu sou péssima em esporte coletivo. Eu não sei fazer artesanato. Eu não sei cozinhar. Eu sei ensinar. Eu só sei fazer isso. Eu sei estudar e eu sei ensinar. Eu não sei além disso. Eu não tenho talento. Se eu tiver que aprender a tocar instrumento, eu não dou conta. Eu já tentei. Eu vou tentar fazer artesanato, aquilo não me dá prazer, aquilo me deixa irritada. Eu não sou uma pessoa que gosta de serviço da casa, então fica feliz fazendo comida no fim do dia. Então eu só sei isso, gente. Eu sei estudar e eu sei ensinar. E por isso que eu acredito que eu me tornei professora. Hoje, eu estou feliz sendo professora? Claro que eu estou feliz. Ser professora, para mim, é quase uma terapia. Mas a terapia que eu falo, né, da profissão professora de docência é o que vocês, alunos, conseguem ver de mim. Eu até falo muitas vezes que quando a gente está lá na sala de aula, é quase um papel. É quase que a gente estivesse fazendo ali uma cena. Porque a gente veste o papel de professor quando a gente sobe ali no palanque para dar aula para vocês e parece que o resto do mundo deixa de existir. A gente consegue, né, dar aula mesmo no dia que a sua vida tá ruim, que deu tudo errado, que você pegou chuva, pegou muito trânsito, você brigou em casa, você tá com problema de saúde. Na hora que você sobe ali no palanque, de verdade, é como se fosse uma terapia. A gente começa a falar, começa a conversar num assunto que a gente tem domínio, que a gente gosta, a gente vai relaxando, a cabeça vai desligando dos problemas. Tem a troca com o aluno, né? Pelo menos tinha antes da pandemia, que é essencial, extremamente importante. E aí isso, pra mim, é uma terapia. Isso motiva. Na primeira live eu até cheguei a falar assim que o nosso primeiro, né, influenciador na vida é um professor. E quando eu tô na sala de aula e eu sinto que eu estou fazendo meus alunos terem interesse no que eu tô falando, não é que eles precisam gostar de mim, mas ter interesse no que eu tô falando, que eu consigo perceber que eles estão acompanhando, que eu tô conseguindo cumprir o que eu fui lá fazer, que é ensinar aquele aluno, pra mim aquilo é muito prazeroso. Pra mim aquele momento é incrível. Mas tem a outra parte, né, que o que os alunos não vê, que é a parte de que a gente trabalha fora da sala de aula. Aquilo ali é um pedacinho do nosso trabalho. O professor ele tem que trabalhar para poder ter trabalho. E aí, o que é esse trabalho fora de sala de aula, né? Fora da sala de aula, o que acontece? Eu tenho que montar a aula, eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar, eu preciso, né, corrigir TCC, corrigir atividade prática supervisionada, eu preciso fazer a parte de informática, né, da faculdade que a gente acaba fazendo. Hoje, no remoto, então, a gente teve que aprender a trabalhar com novas tecnologias, por isso que hoje eu consigo vir aqui fazer uma live com vocês. A gente teve que aprender, né, a usar mais programas de computação.
E tem uma parte da profissão que realmente ela dá uma desmotivada. Que aí eu não vou esconder para vocês, não. Que é a questão do reconhecimento do professor no Brasil mesmo. Infelizmente, todo mundo sabe, isso não é uma grande novidade, né? Mas o professor no Brasil, ele não é reconhecido. E quando eu falo de reconhecido, é tanto financeiramente como a questão, né, de ser uma profissão que as pessoas olham e te valorizam. O que a gente recebe em troca por ser professor é simplesmente assim, ó. Mas você só dá aula? Você não faz mais nada? Você não trabalha? Você só vive disso? E isso às vezes é muito triste, porque a pessoa não consegue enxergar a rotina de um professor. O professor não só dá aula. O professor dá aula, o professor prepara a aula, o professor estuda, o professor tem que se automotivar, o professor tem que fazer curso de atualização. O professor ele tem muitas tarefas fora da sala de aula, que normalmente é o que consome mais, o que cansa mais, o que deixa a gente mais estressado e às vezes até mais desmotivado. Mas é uma profissão que eu recomendo as pessoas a seguirem. Eu só recomendo uma pessoa querer ser professor e se tornar professor se ela realmente sentir que é a vocação dela. Porque é nítido, até pra gente hoje já na sala de aula, quem tem vocação e quem não tem. E aí a gente vai até estender isso um pouco mais, a gente vai melhorar esse conceito e vocês vão ver onde que eu vou chegar. Tem aquela pessoa que ela se tornou professor por falta de opção. E aí não era a vocação dela e ela não deveria estar ali. Porque isso até faz com que a nossa profissão acabe sendo mais desvalorizada. Porque tem muito aluno que fala assim, poxa, pra que eu fui lá ter aula com aquele professor? Eu não aprendi nada. Ele nem parecia que queria estar ali, né? Eu não senti que ele queria estar ali. Ele foi lá e fez de qualquer jeito e foi embora. Mas por quê? Porque essa pessoa ela não é um professor. Essa pessoa ela simplesmente está lá por uma falta de opção, né? Sobrou para ela ser professor. Ela fez o caminho errado, ela fez as escolhas erradas e aí no final ela precisou virar professor, porque foi o que deu, entendeu? E aí essa pessoa eu acho que ela deve ser muito infeliz, porque não é fácil ser professor, não é fácil ser motivado, ainda mais hoje que a gente tem uma geração que às vezes quer tudo muito pronto. E aí a motivação para você estar lá na sala de aula dando uma boa aula, às vezes é só sua, individual. Hoje em dia no remoto, então, meu Deus do céu, gente, é muito complicado. Porque a gente dá aula para a tela do computador. E eu tenho que estar motivada e ainda fazer meus alunos estarem motivados para não ir embora, para ficar lá. Então está sendo muito complicado esse momento que a gente está vivendo. Bom, mas o que eu fiz para me tornar professora? O que eu precisei fazer? Qual foi a minha jornada após a formação de biomedicina para hoje eu poder, né, ministrar uma aula, para eu ser uma professora, ter esse cargo? O que eu fiz para me tornar biomédica, eu contei para vocês na primeira live. Agora, o que eu fiz para me tornar professora? Lá na primeira live, quando eu estava contando para vocês a minha história da graduação até eu formar e virar biomédica, eu falei para vocês assim, olha gente, eu sempre quis ser professora, eu fui ser monitora. E aí a vida me deu uma voltinha e falou assim, não, você não vai ser professora, você não vai fazer mestrado direto, porque você vai fazer análises clínicas. Eu arrependo desse período da minha vida? Claro que não, tá? Esse período da minha vida da análises clínicas faz com que hoje eu tenha bagagem e experiência para aplicar em sala de aula. Para contar um caso para o meu aluno, para mostrar uma realidade, uma situação que ele vai pegar na vida dele, que às vezes ele não vai estar preparado. Claro, né, que a experiência é pessoal, mas às vezes eu vou falar uma coisinha ali para aquele aluno que vai servir para ele de uma forma que ele nem imagina. Que na hora que ele for trabalhar ali, vai acontecer aquela situação, uma situação parecida com ele, e ele vai lembrar de mim. E às vezes ele vai conseguir tomar uma decisão melhor até mesmo do que eu tomei, por causa de uma experiência que eu contei, e de um período que eu tive de experiência prática mesmo, profissional, como analista clínica. Mas para eu ser professora, não servia, né, eu ser só habilitada em análises clínicas, eu precisei de mais. E o que é esse mais, gente? É uma pós-graduação. Então, para ser docente, para ser professor, funciona assim. Se eu tenho graduação, eu posso dar aula em escolas. Eu posso dar aula em ensino médio, ensino fundamental, né? Desde que eu tenha, né, a licenciatura. Então, eu sou professor de biologia, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, professor de inglês, de português. Eu não preciso de uma pós-graduação. Eu preciso de uma graduação com licenciatura para poder dar aula em escola. Eu preciso sempre estar um nível acima do local em que eu vou dar aula.
Então, para escolas, eu sou graduada. No meu caso, que eu dou aula para graduação, então eu preciso ser pós-graduada. É um requisito, eu tenho que estar um nível acima para eu poder ser professora na graduação. O que serve como pós-graduação para eu exercer a docência do ensino superior? Para hoje eu estar lá sendo professora do curso de biomedicina, do curso de farmácia, do curso de biologia. Eu posso ter alguns tipos de pós. Não precisa obrigatoriamente ser o mestrado e o doutorado, mas a gente já vai conversar mais disso. Eu posso ser só um especialista. Então, eu fiz uma pós-graduação lato sensu. Eu sou especialista em hemato, eu sou especialista em micro, eu sou especialista em estética e eu posso dar aula para graduação. Eu posso ter feito a minha pós-graduação stricto sensu e aí eu fiz o mestrado e o doutorado, certo? Como que a gente faz para entrar no mestrado e no doutorado? A gente vai fazer mestrado e doutorado em instituições que têm programa e oferecem vagas para esses alunos. E aí tem várias formas da gente fazer o mestrado e doutorado. Pode ser com bolsa, sem bolsa, né? Trabalhando, não trabalhando, tem várias formas. Mas isso aí já vai ser assunto para uma próxima live, senão a gente não vai conseguir conversar o que a gente programou para hoje. Eu posso ser professora só com mestrado? Pode. A gente tem vários professores só com mestrado. E eu posso ser professor também com doutorado. Então eu posso ter uma pós, posso ter duas ou posso ter as três. Mas eu preciso ter pelo menos uma pós-graduação. Mas hoje, a realidade dos ensinos, né, do curso superior é de que a gente tenha mais professores doutores. Por quê? Porque é uma exigência do MEC, tá? O MEC, quando ele vai aprovar um curso, quando ele vai reconhecer um curso, ele espera que aquelas universidades tenham uma porcentagem X de professores doutores. Então, ele aceita até X% de especialistas, até X% de mestrado e tantos por cento de doutorado. E, normalmente, nessa avaliação, né, dos docentes, eles vão meio que pesar. Quanto mais doutor tem aquele curso, melhor é o corpo docente dele, né? Melhor, mais preparado está o corpo docente. Então, muitas vezes, a gente acaba chegando até lá no doutorado, porque a gente sabe que essa hoje é a exigência para você estar dando aula numa faculdade de ensino superior. Claro que para as faculdades públicas, gente, é diferente. Os concursos para professor, hoje, nem pega mais professor com só mestrado. Eles já esperam que aquele professor seja também um doutor. Então, lá na hora que abre o edital, já pede doutorado na área correlata àquela vaga, tá bom? Nas faculdades particulares, a gente ainda vê alguns professores que são só especialistas, e não só, tá? Desmerecendo, pelo amor de Deus, ou só mestres. E aí a gente tem que pensar muito, então, quando a gente quer fazer mestrado e doutorado, no porquê que a gente está fazendo aquela escolha. Porque, na verdade, né, fazer pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, é uma pessoa que realmente já está pensando em ir para a área acadêmica, que já está pensando em ser professor. E é aí que eu falei que muitas vezes acontece o erro daquele professor que não é professor, mas está na sala de aula. Porque quando a gente entra no mestrado e doutorado, e isso foi uma decepção para mim até no mestrado e doutorado, a gente, no meu caso, que eu queria ser professora, e eu já tinha passado pelo mercado privado, então eu tinha muita certeza de que eu queria ser professora, eu achei que além, né, de eu aprender ciência, além de eu aprender, desenvolver um projeto, virar uma cientista, eu ia aprender a dar aula. E, gente, isso não existe. Isso é uma ilusão. A gente tem uma disciplina que é obrigatória, tá? Essa é a minha experiência. A gente tem uma disciplina obrigatória de docência na faculdade, que a gente tem que fazer para cumprir crédito e para poder defender o mestrado, mas que, na verdade, eles ficam analisando com a gente a grade curricular, as regras do MEC, o que o MEC exige, o que ele deixa de exigir. Então, para mim, que queria ser professora, eu senti muita frustração em perceber que o mestrado e o doutorado, hora nenhuma, ensina o aluno a ser professor.
Como que a gente acaba aprendendo a ser professor no mestrado e doutorado? A gente acaba aprendendo porque a gente vai em congresso, a gente apresenta, né, faz apresentações orais em congresso, a gente faz as apresentações de seminário, a gente tem as reuniões de laboratório que a gente monta a aula e apresenta. Esporadicamente, a gente vai para a sala de aula dar uma aula ou outra para algum professor, mas isso é muito raro. Mas a gente não tem um preparo ali no mestrado e doutorado para se tornar professor. Por isso que eu acredito, né, que a vocação, a vontade é superior ao título. O título a gente precisa para conseguir o emprego. Mas se você não tem a vocação, o título não te garante que você vai ser um bom professor. Ele não te garante que você vai ter didática, ele não te garante que você vai estar exercendo o seu sonho de professor. O que a gente faz mais no mestrado e doutorado? Pesquisa, ciência. A gente vai para a bancada, a gente vai fazer experimento, a gente vai trabalhar com animal, a gente vai trabalhar com ensaio in vitro, a gente vai quantificar analito, a gente vai desenvolver um projeto de pesquisa. E aí a gente desenvolve um projeto de pesquisa normalmente no período de 6 anos, sendo 2 no mestrado e 4 do doutorado. Professor, e aí depois vocês têm que virar professor? Infelizmente. Para mim foi ótimo, porque era o meu sonho, era o que eu queria. Eu não entrei no mestrado para ser cientista, eu entrei no mestrado porque eu queria ser professora. E hoje eu sou professora. Mas tem muita gente, né, que vai para o mestrado e doutorado ali, depois de uma iniciação científica, depois de conhecer uma área, para querer, né, para trabalhar com projeto de pesquisa mesmo, para ser cientista. E aí o que acontece com esse pessoal que forma ali doutor, que tinha um sonho de ser cientista, e aí de repente ele vai parar numa sala de aula? Por que ele foi parar nessa sala de aula, né? Melhorando aqui meu questionamento que ficou um pouco confuso. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito a carreira de pesquisador sozinho. O pesquisador, hoje no Brasil, né, os principais pesquisadores, eles são professores. Eles são docentes que tocam em paralelo um laboratório de pesquisa. Já está melhorando. A gente hoje já tem no Butantan a carreira de pesquisador. Em alguns hospitais, por exemplo, lá no Einstein, eles têm laboratório de pesquisa. Então, eu tenho lá doutores trabalhando como cientistas, como pesquisadores. Mas a maioria absoluta, né, dos formados no doutorado ali, eles acabam tendo como opção, para não ficar desempregado, ir para a área da docência. E nem sempre é o que ele queria. A pessoa já está tão envolvida ali na pesquisa, em fazer ciência, né, no seu projeto, que aí de repente acaba o doutorado, acabou a bolsa, você está desempregado e não existe a carreira de pesquisador muitas vezes. São poucos aqueles que vão conseguir continuar na carreira de pesquisador, para quem quer, tá? Que não era meu caso, eu queria mesmo ser professora. E aí ele vai fazer o quê? Vai ser professor. Porque professor sempre tem lugar que precisa, sempre está contratando, e aí o fato de você ter doutorado fica mais fácil, vamos assim dizer, de pelo menos a porta abrir para você entrar e começar a dar aula. Então, quando vocês forem pensar no porquê que vocês querem, né, fazer mestrado e doutorado, lembrem disso. Doutorado nem sempre abre porta. Doutorado, às vezes, limita a sua atuação no mercado privado. Vai te deixar você com menos opções, tá? Vai deixar você mais restrito a exercer ou pesquisa ou docência. Outro lugar que a gente vê, né, que acaba indo esses profissionais formados em doutorado quando não tem mais bolsa e tá lá desempregado com título, que às vezes esse título não vai servir de nada, são para as empresas que comercializam com os pesquisadores. Então, quem vende reagente, quem vende equipamento, que vai trabalhar lá como assessor científico. E aí é legal também, é uma área boa e que está crescendo bastante. Então, você vai ser assessor científico de uma empresa como a Analítica, a Laika, a Zeiss, a Bican, vai trabalhar aí, né, fazendo meio de campo entre as pessoas que ainda estão nas pesquisas e as empresas que estão vendendo insumos, reagentes e equipamentos. Bom, mas eu queria ser professora, e como professora, depois de já ter terminado tudo que eu tinha para fazer e tudo que eu tinha para estudar, eu continuo estudando, continuo me atualizando, continuo aí sempre, né, fazendo a minha parte para poder dar aulas de qualidade para os meus alunos. Mas o professor, ele tem um nicho, né, de atuação que vai além da sala de aula. É uma ilusão a gente achar, né, que o professor ele só trabalha na sala de aula. Como eu falei no começo aqui da nossa palestra de hoje, desse nosso encontro, a sala de aula
é uma única parte da minha atuação. Eu, como professora, eu dou aulas, certo? Eu oriento alunos a exercer TCC, fazer o seu TCC, oriento alunos de iniciação científica. Então, eu posso ter projetos vigentes, né? O título de doutora permite que eu tenha um projeto de pesquisa e que dentro desse projeto de pesquisa eu tenha alunos de iniciação científica, que eu tenha alunos de mestrado. Eu posso também, né? Eu tenho a capacitação de orientar TCC. Eu tenho a capacitação também de estar exercendo a função, né, de projetos de extensão. Então, o professor, ele normalmente está envolvido em projetos de extensão, que nada mais é do que aqueles projetos voltados para a comunidade. Então, por exemplo, quando você vê um professor fazendo histórias em quadrinhos para a escola de ensino básico para ensinar a lavar as mãos. Ou então ele leva os seus alunos até as escolas para ensinar a escovar os dentes, o professor de odonto. Ou então ele faz um projeto no qual ele vai atender a comunidade fazendo exame de urina. Isso é um projeto de extensão, que também faz parte da atribuição dos professores. E a gente também, né, tem toda essa parte de orientação do aluno. Então o professor, gente, ele não fica limitado só à sala de aula. A gente trabalha com orientação, projeto de extensão, projeto de pesquisa. A gente é avaliador do MEC. A gente vai avaliar também trabalhos, comitê de ética, toda essa parte burocrática na qual o professor trabalha, muitas vezes ninguém vê. E vou dizer, essa parte, gente, cansa 10 vezes mais do que a sala de aula, tá? Eu vou ser muito honesta, eu até fujo um pouco dessa parte. Então, eu já tive alunos de iniciação científica, já tive projetos de iniciação científica. Atualmente, com a pandemia, não estou tendo mais, até porque eu não estou frequentando laboratórios. Eu já participei de projetos de extensão, que hoje eu não estou mais envolvida em projeto de extensão, mas isso é uma coisa que eu quero voltar a fazer, né? Trabalhar com a comunidade. E a gente nunca consegue escapar, isso a gente nunca consegue ficar livre dos nossos alunos de TCC. Olha a careta que eu já fiz, né? Os nossos alunos de TCC. E aí, TCC, em todas as lives eu acabo falando um pouquinho mais com vocês, porque é onde vocês adoram, né? Vocês vão à loucura quando escutam essa palavra TCC. O que faz um professor orientador de TCC? O que vocês acham, né? Eu já vou responder para vocês, porque eu sei o que vocês acham. Vocês acham que o professor orientador de TCC vai resolver sua vida, que ele vai fazer o TCC para você e que ele vai ser o salvador da pátria. Só que não é assim que funciona, tá, gente? A gente aqui do lado de cá, a gente como orientador, a gente não tem um projeto para tomar conta. A gente normalmente vai ter 20 projetos, 30 projetos. Eu já cheguei a conversar com o professor que estava com 60 projetos. Tiro meu chapéu para ele, porque é humanamente impossível você orientar 60 projetos de TCC. Então, aqui do lado de cá, tá? O que acontece com a gente quando a gente se torna orientador? Olha só a palavra, olha o nome. A gente está aqui para orientar vocês, não para fazer o TCC. Não é a função do orientador fazer o TCC. O aluno, quando ele chega na fase de TCC, no 7º e 8º período, né, que ele tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, ele já deveria ter uma certa independência científica, um certo amadurecimento científico para conseguir tocar meio que esse TCC sozinho, com orientações do professor orientador. Ele é orientador, ele não vai fazer o seu TCC. E aí eu percebo que o pessoal chega muito inseguro, muito sem saber o que vai acontecer e deposita naquele professor uma expectativa que ele não vai conseguir cumprir. E não é porque o professor é ruim, que o professor é malvado, meu orientador é ruim, meu orientador nem conversa comigo. É porque como a gente tem todas essas outras atribuições que eu falei para vocês e ainda tem, de 20 a 30 alunos para orientar, não tem como eu ficar pegando na mãozinha de vocês, né, de vocês aluno, e falando assim, gente, olha só, vocês precisam escrever a introdução. Pessoal, presta atenção, a sua introdução tá pequena, você não tá achando? Olha, fulana, eu tô te ligando para saber se você tá precisando de ajuda. Não é essa a função. E eu já vou dizer que o orientador, quando é no mestrado e no doutorado, ele também não faz isso. Ele te entrega um projeto. Tá aqui, ó, eu quero resultados.
Se você precisar de ajuda, eu tô na minha sala, você vai lá que eu te ajudo. Então, alunos que estão na sala, professores que estão na sala, se sintam aí orgulhosos do que eu vou falar. O aluno, ele tem que ter independência. E ele precisa procurar o professor para receber orientações. Professor, eu estou fazendo a minha introdução e na hora que eu fui escrever aqui sobre o meu tema, eu percebi que nesse item não tem muito artigo, eu não estou achando. O que você acha que eu posso fazer para solucionar isso? Você acha que eu posso abordar de outra forma? Você acha que eu posso mudar isso? Professora, olha, eu tô com dificuldade aqui nesse parágrafo. Eu tô com dificuldade de linkar esses dois assuntos e eu queria abordar esses dois. Como que eu consigo fazer isso? E isso tem que partir do aluno. O aluno precisa procurar o professor. O aluno precisa chegar para o professor e falar: eu estou com dúvida, você me ajuda? Porque se o aluno não vem até mim e fala que está com dúvida, por favor, me ajuda, o que vai acontecer, gente? Eu vou achar que tá tudo certo, que ele tá tocando o projeto. E aí, o que a gente vai ver? Faltando lá uma semana para entregar o projeto, né? Para entregar o trabalho de conclusão de curso, o aluno simplesmente não tem nada. E hora nenhuma ele sinalizou para o orientador, porque ele estava naquela esperança de que o orientador era o salvador da pátria. E a gente não é, gente. A gente não é o salvador da pátria. A gente está ali para direcionar vocês. A gente está ali para receber as dúvidas e ajudar vocês. Mesmo, né, se fosse um trabalho com prática mesmo, laboratorial. O professor orientador, ele vai com você, ele te explica a técnica, ele te passa os passos que você deve exercer e ele vai embora. O trabalho é seu, amigo, tá? O trabalho não é do orientador. O orientador já formou, já defendeu a tese dele, já passou por tudo isso. O trabalho, amigo, ele é seu. Pega esse trabalho, assume ele e faça. E você quer um bom orientador? Seja um bom aluno. Professor, olha, eu estou fazendo aqui as minhas análises e não está batendo. Beleza, a função do orientador é sentar com você e ver sua análise. Professor, eu fiz esse gráfico aqui e eu percebi que não estou conseguindo passar a mensagem. Tá passando? Olha aqui para mim se está passando a mensagem. Professor, o meu meio de cultivo está contaminando e eu não sei o que fazer para resolver isso agora. O que eu posso fazer? Qual que é a solução? Professor, eu escrevi a introdução. Você lê para mim, por favor? Você vê se está coerente ou não? E aí a gente vai trabalhar nessa parte. Essa é a nossa função. A nossa função não é procurar artigo para o aluno e mandar: olha, aqui estão os 30 artigos que você vai usar para escrever o seu TCC. Olha, essa ideia para o seu TCC é que vai salvar a pátria. Não é a função. Porque até não é viável. Vocês, alunos que são um só, já surtam de ter que fazer isso, né? Para vocês é extremamente difícil fazer isso. Imagina um professor que tem que fazer para 30. Você acha que a gente consegue ter criatividade para fazer 30 projetos inéditos todo semestre? Que a gente consegue, né, trabalhar, buscar artigo, referência bibliográfica para 30 projetos, 30 TCC todo semestre? É humanamente impossível. Então, conselho para os meus alunos. Vocês querem ser bem orientados? Sejam bons. Porque o aluno bom, ele vem com um problema e o professor vai ajudar ele a achar a solução. O aluno ruim, ele vai ficar falando que o professor dele é ruim. Porque ele não está tendo suporte. Só que ele está tendo suporte de quê? Ele nem sabe do que ele precisa de suporte. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele nem sabe para que lado venta. Tá bom? Claro, a gente sabe, né, que algumas pessoas realmente têm mais dificuldade e vão precisar mais de pegar na mão. Mas até essas pessoas que têm mais dificuldade, tem que conversar com o orientador. Tem que falar para o orientador o seguinte, falar para ele assim: olha, eu tô com muita dificuldade, você consegue me ajudar? Já aconteceu de aluno chegar para mim assim: professora, eu cheguei no limite que eu não consigo mais achar artigo. Beleza, essa pessoa tá precisando que eu pegue na mão dela. Eu sento, eu procuro artigo, mando e falo: olha, veja o que te serve. Professor, eu não consigo analisar meus gráficos. Tá impossível analisar meus gráficos. Então tá bom, vamos marcar uma reunião. Tá? Vamos marcar uma reunião, vamos analisar seus gráficos junto. Mas traga os seus gráficos. Você não pode falar pro seu orientador assim: eu não dou conta de fazer meus gráficos. E ficar esperando o orientador fazer e que caia do céu. Olha só, não é a nossa função. A nossa função é ser
orientador, não executor, tá bom? Se você não cumprir o seu TCC, se você não conseguir terminar o seu TCC no tempo para defender ele, minha vida não vai mudar, né? A vida dos professores não vai mudar. Acho que até dói ouvir isso, mas pra gente não muda. Eu não vou deixar de ser biomédica porque você não defendeu. Quem não vai ser biomédico, quem não vai ser farmacêutico, quem não vai ser biólogo é você. Então não tentem, né, terceirizar a responsabilidade. A gente precisa ter muito amadurecimento. A gente precisa conseguir ficar independente. Dói, né, ouvir isso? Dói um pouquinho, mas é real, tá? É real. Então, quando vocês forem escolher um professor para orientar vocês, pensem em tudo isso. Primeira coisa, eu tenho liberdade para conversar com esse professor dos meus problemas, das minhas aflições? Porque se você não tiver, você vai ficar entalado, tá? Você vai sempre achar que ele tá sendo ruim. E não é que ele é ruim, você simplesmente não tem liberdade. Outra coisa, quando você for escolher uma pessoa para te orientar, para te ajudar no seu TCC, ela tem domínio do que eu vou fazer? Ela realmente consegue me ajudar? Ou eu só quero ela porque eu acho ela legal e gente boa? Porque ela é boazinha, ela nunca deu bronca em ninguém? Vale a pena? Será? Tá? Então pensem bastante quando vocês forem escolher um orientador. É quase um contrato de casamento. Você vai ter que aguentar ele 1 ano. E aí vai ter dia que você vai querer xingar ele. Só que você não vai poder xingar ele, porque você depende dele. Então, escolham com carinho, tá? Não vai no professor que é só gente boa. Não é porque ele é gente boa que ele vai ser um bom orientador. Esse professor, ele te deu segurança? Esse professor, você tem liberdade de conversar com ele? Esse professor te mostrou que ele tá afim de te ajudar? E a gente também sinaliza isso pra vocês, tá bom? Então fiquem espertos aí, fiquem ligeiros. A gente meio que sinaliza que não vai orientar. E aí não insiste, não. Professora, mas como é que eu faço para chegar lá num professor, agora que você tá aí do lado daí, contando nessa sua experiência como orientadora, e pedir para ele me orientar? Com educação e sendo honesto. Olha, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado. Você consegue me orientar? Você tem a disponibilidade de me orientar? Você vai receber um sim ou você vai receber um não. E se você receber um não, bola pra frente, né? Vamos que vamos. A gente continua tocando. E vamos que vamos. Eu já tive alunos, por exemplo, que trocaram de área para eu orientar eles. Eu não acho isso mais adequado. Então, vamos supor, o aluno queria falar de, sei lá, uma área que eu não domino nada. Tô tentando pensar aqui. Queria falar de uma doença que eu não domino, uma doença hematológica que não é meu forte. E aí eu falo, olha, eu acho melhor você procurar um professor que entenda, que tenha domínio disso mais em hemato. E aí o aluno virar pra mim e falar assim, olha, eu prefiro trocar de área e ficar com você. Se eu trocar de área, você fica comigo? Se eu for pra imuno, pra micro, pra parasito, bioquímica, análise clínica, você fica comigo? Dependendo do aluno, eu até fico. Mas eu não recomendo isso. Sabe por quê? Porque você vai ter que estudar um assunto que não era sua praia. Não era o que você queria. Você não estava afim de fazer aquilo. E aí, por mais que eu esteja disposta a te ajudar, não era o que você queria. Você não vai ter prazer de fazer. Então não faça isso com você. Troca de professor, tá? Vocês vão formar. A gente vai ficar lá na faculdade, vocês vão embora. Daqui uns anos, provavelmente, de alguns, vocês nem vão lembrar os nomes. Então não façam isso com vocês que não vale a pena. Tá bom? Acabei, como sempre, falando muito mais de TCC do que do resto, né? Mas espero que vocês tenham conseguido compreender aí como que eu cheguei até aqui para me tornar professora. E hoje vocês me encherem de perguntas e só quererem saber de TCC. E aí, tem mais uma coisa que eu quero conversar com vocês, que é sobre a perspectiva do mercado docente. Que já até apareceu uma pergunta aqui. Como que tá o mercado? Tem bastante professor no mercado? Tem, tá? Tem. Por que tem bastante professor no mercado? Existe um fenômeno que é a saída da faculdade direto para o mestrado, que eu acho isso que às vezes, olha, achismo meu, pelo amor de Deus, isso é uma opinião minha. Eu acho que não podia acontecer. Não podia acontecer. Eu acho que toda pessoa primeiro tinha que trabalhar, né, um trabalhinho formal, de carteira assinada, correndo o risco de ser mandado embora, sem poder ter horário de almoço, tendo que bater ponto de entrada, ponto de saída, acordar de manhã e falar assim, será que é hoje que eu vou ser mandado embora? Todo dia viver essa pressão, para depois pro mestrado e pro doutorado. Por que que eu acho isso? Vou explicar já.
Porque quando eu fui fazer mestrado, gente, eu tava no paraíso, vocês não têm ideia. Era bom demais. Eu tinha saído de um estresse de um laboratório de análises clínicas, de um estresse, assim, vocês não fazem ideia, tanto que é estressante o laboratório de análises clínicas. E aí eu caí num mestrado, recebendo para estudar, com um horário flexível. O dia que eu precisava ir no médico, eu ia no médico, não tinha problema, eu não precisava bater ponto. Se eu saísse para almoçar e atrasasse porque eu tava batendo papo com o pessoal do laboratório, tudo bem. Não ia dar em nada, eu só ficava até mais tarde depois. Sexta-feira, acabou os experimentos, a gente ia pro boteco tomar chá. Minha orientadora falava que era o horário do chá, mas não era chá, né, gente? A gente ia beber cerveja toda sexta-feira à tarde. E eu ganhando pra isso. E eu ainda tinha dinheiro pra ir pra congresso internacional. Então, gente, é o melhor dos mundos. É bom demais. Vocês não têm noção do tanto que é bom. Pensa numa pessoa que era feliz, era eu. Eu acordava, passeava com meu cachorro, tomava café da manhã, tomava banho, ia pro laboratório. Eu chegava lá 10 horas da manhã, tudo bem, porque depois eu ia ficar até as 8, até as 9. Eu não tinha que sair correndo porque eu tinha horário pra cumprir. Eu podia chegar às 10, às 9h30, às 8. O dia que eu tinha experimento mais longo, eu chegava mais cedo. Se eu não tinha experimento, eu ia mais tarde, porque eu ia trabalhar no computador mesmo. Saía pra almoçar todo dia. Às vezes um pouquinho mais tarde. Às vezes um pouquinho mais tarde, porque o experimento atrasou. Tomava café no meio da tarde, o Gel tava correndo, eu ia tomar um café. Ia lá na Copenhague, comprava um bombom e voltava. Porque eu fiz na Unifesp, né? A Unifesp é bem central. O dia que precisava, eu ficava até meia-noite. Fui trabalhar sábado e domingo? Fui, eu trabalhava com cultura. Mas eu ia lá, cuidava da minha cultura e voltava pra casa. Não ficava de plantão no sábado e domingo. E por que eu falo que deveria ser obrigatório ter uma experiência privada antes daquelas que você tem medo de acordar, chegar no seu trabalho e ser mandado embora? Porque o que eu via era o pessoal reclamando. Ai, nossa senhora, não aguento mais esse mestrado. Eu não tenho vida. Eu não tenho férias. Eu não tenho horário pra fazer nada. E eu falava assim, gente do céu, que povo que esse povo vive? Que planeta que esse povo vive? Como assim não tem vida? Chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, tá ganhando pra estudar. Tá ganhando pra estudar. Ó, não pode chorar pra fazer mestrado não, porque depois fica desempregado mestre. Tá ganhando pra estudar e tá achando ruim. Claro, tem momentos que a gente passa aperto, que a gente passa raiva, que as coisas não dão certo, que o orientador puxa a orelha, que tem problema. Gente, mas só o fato de você tá ganhando pra estudar, você ter dinheiro pra viajar pro exterior, sem sair do seu bolso, né? Como que isso não pode ser bom? Como que isso pode ser ruim? E o que eu via de gente reclamando, e aí eu ia olhar aquelas pessoas que estavam reclamando, e eram todas as pessoas que tinham emendado, saído da graduação e colado no mestrado. E nunca tinha batido um ponto. Nunca. Nunca tinha batido um ponto. Então elas não faziam ideia do que era atrasar. Elas não faziam ideia que você falava assim, meu Deus do céu, eu vou atrasar 10 minutos, eu vou chegar lá, minha chefe vai estar com cara de cu. Desculpa o palavrão, já falei. Nossa, meu Deus do céu, eu não vou tirar férias. Porque se eu tirar férias e der um BO aqui nesse laboratório, eu vou ser mandada embora. Eu não posso ser mandada embora, eu vou passar fome. Gente, não tem isso. Então não vá pro mestrado direto. Não recomendo. Tenha medo de ser mandado embora, passe uns apertos e depois vai, porque você vai valorizar mais. Eu tinha falta de paciência com pessoas reclamando. E quantas pessoas falavam assim, nossa, minha bolsa tá muito ruim, vou fazer greve. Que greve, meu filho? O governo tá pagando pra você estudar. Agradece. Tem gente que paga pra fazer mestrado. Tem gente que paga faculdade caríssima. Fora do Brasil, gente, é super caro. Aqui você tá ganhando pra estudar e quer fazer greve. E aí esse pessoal ia fazer greve, eu ficava lá, o governo vai ligar muito pra sua greve. Ele tá pagando pra você estudar, ainda vai ligar que você não tá estudando. Ele vai só cortar sua bolsa. Então, essa passagem direto, às vezes faz mal, tá bom? Às vezes faz mal. Se você quer ir direto, vai, pode ir. Mas eu já tô avisando, vocês estão proibidos de reclamar que tá ganhando pra estudar, tá? Estão proibidos. Hoje vocês pagam, reclama que tá pagando. Agora quando você estiver ganhando, não reclama não. Então hoje, como, né, mestrado e doutorado acabou virando uma opção pra quem não arruma emprego, então eu não arrumei emprego. Vou fazer mestrado, vou colar no mestrado. Aí eu terminei o mestrado, não é muito bem o que eu queria, eu percebi que não é isso que eu quero, porque pode acontecer, já vi acontecer, mas é tão mais fácil eu continuar o doutorado, porque eu vou continuar ganhando para estudar, do que eu querer procurar um emprego. Onde que eu vou procurar emprego para começar do zero agora? Vou terminar o doutorado, eu já tô aqui mesmo.
Então a gente tem muita gente formando, né, tendo título, e é o que eu brinco que é o título do ego. Porque a pessoa não precisava daquele título para nada, porque ela não quer ser nem pesquisadora, nem professora. Ela simplesmente foi no embalo. E aí agora ela é um doutor. E aí, como ela é doutor, ela quer virar professor. Ou então ela acaba não tendo outra opção a não ser professor. Então a gente hoje tem uma concorrência maior, sim, tá bom? Bem maior, de pessoas procurando vaga para dar aula. E concurso público está ficando cada vez mais limitado. Então a gente tem poucas vagas nas instituições públicas e aí o pessoal vai migrar para a instituição privada, por outros motivos também. E aí começa a ter concorrência. A concorrência está aumentando a cada dia. Bom, mas, né, o título abre porta. Às vezes você ter alguém que já está lá dentro da instituição vai te ajudar, vai abrir porta também para você entrar. Mas o que você faz como professor que te segura ou não dentro da instituição, tá? É a sua atitude, a sua didática, a sua humildade, saber conversar, a flexibilidade que você tem com o aluno, com os cursos, né, com tudo que vai fazer você gostar ou não e estar ou não naquela instituição por mais ou menos tempo. A gente vê do mesmo jeito que acontece em qualquer outra área, professores entrando e saindo com uma frequência, com uma rotatividade alta nas instituições. E hoje a gente ainda tem, né, a problemática da questão da pandemia, que mudou muito a forma do ensino. E aí eu não vou dar uma opinião pessoal do que eu acho disso tudo, porque eu acho que não cabe. Mas a gente hoje está tendo uma mudança na forma de ensino que nós como docentes e vocês como alunos vamos ter que abraçar, porque isso não tem volta. Não tem volta mais. Porque até antes da pandemia, os professores todos, a maioria absoluta, incluindo eu, eram professores 100% expositivos. Então, que iam lá para a sala de aula, subiam no palanque, dava sua aula com mais ou menos didática, né, com mais ou menos conteúdo, mais ou menos profundidade, e ia embora. E o aluno, ele era completamente passivo, né, ele era completamente passivo nesse processo de aprendizado. Hoje, né, com o distanciamento, com o ensino remoto, com as novas tecnologias, o que a gente vê é uma tendência do aluno se transformar cada vez mais ativo no seu aprendizado. Cada vez mais o aluno, né, ser responsável pelo seu aprendizado e o professor ele fica ali como um tutor, como um orientador, dando meio que o caminho das pedras. Olha, para a sua profissão que você precisa, é no mínimo isso que eu estou te passando. Mas você consegue ativamente melhorar o seu ensino. Você consegue, né, ativamente melhorar o seu conhecimento. E o professor não tem como mais brigar com a rede social, com os cursos que ocorrem em paralelo, né, com as plataformas que ajudam esses alunos a estudar. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês hoje por rede social. Então vai ficar cada vez mais comum. O aluno vai chegar cada vez mais pronto, né, se ele realmente foi atrás no conhecimento em locais que são locais confiáveis e que passam isso de uma forma interessante. E o professor vai virar um tutor, um orientador, mais para tirar dúvidas ali e ir lapidando aquele futuro profissional. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho, assim, de verdade, que nunca mais a gente vai voltar para um ensino completamente presencial, expositivo, no qual o professor é a autoridade máxima e o aluno escuta de orelha baixada. Eu acho que cada vez mais, né, a parceria professor-aluno vai aumentar, o aluno vai ser mais ativo, a gente vai ter que reaprender da aula, a gente já está reaprendendo da aula, e nunca mais vai ser 100% presencial. As aulas remotas, né, as tecnologias que a gente vem empregando e aí aprendendo a usar, elas não vão sair de cenário. Porque é o futuro, gente. O futuro, ele é digital, não tem como. Tanto é que algumas profissões hoje, né, já estão deixando de existir. Outras, no futuro próximo, vão deixar de existir. Porque a gente sabe, né, que como o mundo vai ficando cada vez mais automatizado e mais digital, vai ser desnecessário uma pessoa estar exercendo ou então se graduando naquilo. Em breve a gente não vai precisar mais de algumas graduações. O jornalismo mesmo é uma graduação que já foi cogitada de não ser mais obrigatória para uma pessoa que vai exercer o jornalismo. Porque hoje em dia todo mundo acaba estando aí na mídia, conversando, falando, entrevistando, independente de ter ou não se graduado. Então as coisas vão mudar cada vez mais. Eu, como professora, acredito de verdade que não vai dar ré. Que nunca mais vai voltar para aquele método, né, presencial expositivo que a gente tinha
antes da pandemia. E a pandemia, na verdade, não é a culpada disso ter acontecido. Ela só acelerou. Isso já estava acontecendo, ia acontecer de toda forma, e a pandemia simplesmente acelerou o processo. Ela fez com que a gente migrasse, né, mais para o mundo digital e mais para esse conhecimento ativo, no qual o aluno ele é responsável também pelo seu aprendizado, não é exclusivo do professor, mais rápido. E tá aí agora, a gente está vivendo isso, a gente está vivendo essa transformação. E com certeza quem não acompanhar essa transformação vai ficar para trás. E aí o mercado vai absorver muito mais esses professores que estão acompanhando a evolução tecnológica e didática do que aqueles professores ainda que estão na sala de aula como eu sou o líder, obedeçam-me. Tá bom? Gente, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso. Como eu prometi, né? Quem ficasse aqui comigo e quisesse mandar pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Eu posso responder vocês. Algumas pessoas mandaram pergunta, eu não sei se está mais aqui na sala. Eu não fui respondendo durante, só para melhorar a dinâmica mesmo da nossa live. Mas a Ana Jala mandou, não sei se ela ainda tá aí. Ana, tá aí ainda? Não sei. Você perguntou se dá para conciliar mestrado com trabalho. Dá, tá bom? Só que quando você trabalha, você tem um trabalho formal, você não pode ser bolsista. Então você vai fazer o seu mestrado ali baseado num tempo maior, até pode, você vai cumprir as atividades, vai fazer o seu projeto, mas você não pode ser bolsista. E aí você precisa estar num programa no qual o seu orientador concorde com isso, que tem orientador que não gosta não. Porque acha que a pessoa não vai se dedicar com a mesma intensidade daquele aluno que está todo dia lá no laboratório. Mas não é proibido ganhar bolsa, tá bom? Ganhar bolsa é proibido. Mas fazer mestrado trabalhando você pode. O problema é que normalmente é o que eu falei. Os orientadores às vezes não gostam. Porque eles querem o aluno lá. Que é o aluno lá todo dia batendo crachá. Nem que seja pra ficar olhando pra cara dele tomando café à tarde. Outra pessoa, que eu não lembro quem, tinha mandado perguntando sobre o mercado, né? E eu acabei usando até a pergunta pra enriquecer um pouco aqui o que eu tava falando. Sim, tá? O mercado hoje é bastante concorrido. A gente tem bastante pessoas aí formando em doutor. E se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, a gente tem ainda uns 10 minutinhos aí para conversar. Bom, a Lígia mandou, tenho vontade de seguir docência, mas não de início. Provavelmente até lá a concorrência deve ter aumentado muito mais. Lígia, não tem como saber, tá? Se até lá vai aumentar ou diminuir essa concorrência. Se você tem vontade, se você acha que é a sua vocação, não deixa de ir atrás. Porque não existe nada pior também do que você trabalhar com uma coisa que não é o que você quer. Tá? É muito ruim, trabalhar não é fácil, né? É trabalho, dá trabalho. E você ainda tem que trabalhar com uma coisa que te dá zero prazer. Então, se você realmente tem esse sonho, essa vocação, pensa que você vai ser boa o suficiente para conseguir driblar a concorrência, tá? Não se limite com concorrência, qualquer área tem. Qualquer área vai ter concorrência. Mais alguém quer mandar perguntinhas? Pra quem mandou oi, Poli, oi, Pro, mandou aceno, gente, oi pra todo mundo, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez numa sexta-feira. E aí, gente, mais alguém? Não? Tudo certo? Depois não vale ficar mandando lá no direct não, hein? Vocês ficam com vergonha aqui, depois mandam no direct. Obrigada, de nada, Lígia. Pro, é difícil essa transição de pós-doc para docência? Não, Liz, não é, tá? Olha, Liz, vou te falar uma coisa. Você já sabe, porque agora você já tá aí no laboratório, então eu sei que você sabe. Pós-doc não é título. Pós-doc é um período que você fica no limbo até arrumar alguma coisa. Se você procurar, você acha, tá? Agora, o problema é que às vezes a gente vai estar num lugar que a gente não tá feliz. Eu fui muito feliz com a minha escolha. Eu fui muito bem recebida hoje onde eu tô. Eu sou muito feliz de estar lá e não desejaria estar em outro lugar. Mas não é difícil. Não é difícil, tá bom? É muito mais fácil do que parece. Difícil é passar no concurso público. Mas concurso público, Liz, já vai pensando que vai ficar cada vez mais escasso, tá? Não fica sonhando muito com isso, não. Mas terminou seu doutorado, Liz? Começa a procurar já. Não se prenda a ter que ficar lá sentado fazendo pós-doc, porque isso é um limbo acadêmico. Minha experiência, tá bom? É a hora que a gente menos produz, porque a gente já tá meio que de saco cheio também. Experiência própria, tá? Não tô falando que todo mundo é assim, não. Tem gente que é diferente. E aí, pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, não? Então a gente já vai finalizando por aqui.
Ó, muito obrigada. De nada, gente. Obrigada a vocês por estarem comigo. Eu sempre vejo que tem as mesmas pessoas aqui comigo e eu fico muito feliz de saber que eu já tenho um público aqui cativo. Então, ó, até semana que vem, vamos ter mais lives. Semana que vem vamos ver de que vai ser o assunto ainda. Espero que vocês ajudem aí, compartilhando, curtindo, pedindo para as pessoas virem assistir. Porque, ó, blogueira CLT querendo começar não é fácil não, tá? E aí a gente vai trocando informações na rede social para fazer com que o nosso conteúdo atenda a expectativa de vocês cada vez mais. Gente, obrigado. Quem vai ter aula, boa aula. Quem vai sextar, bora sextar que o fim de semana vai ser de sol. Tchau, tchau, gente.